que o Senhor for nos concedendo. Salmo de número 77, versículo 1. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. 1, 2, 3. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Amém. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto bíblico que vem aqui aos nossos corações é um dos salmos do famoso salmista Asaf. Todos os irmãos conhecem quem foi Asaf. Asaf, ele não foi somente um levita, mas foi um grande servo do Senhor. Os irmãos sabem que Deus chamou Asaf para algo especial. Tanto o sacerdote como o levita, eles tinham algo da parte de Deus muito particular. E uma das coisas era que o Senhor não queria o envolvimento do sacerdócio e dos levitas com outra coisa a não ser com os negócios do Senhor. Principalmente os levitas. Chegou no dia da repartição das tribos, o Senhor disse para a tribo de Levi: vocês não vão ganhar terra, vocês não vão ganhar propriedades, porque o Senhor será a vossa porção. Eu vou usar 11 tribos para trazer dízimos, ofertas, mantimentos. Eu vou cuidar de vocês 24 horas. Eu, o Senhor, serei a vossa porção. E eu quero que vocês se dediquem 24 horas para mim. Os levitas cuidavam do templo, cuidavam das coisas do sacerdócio e também da parte da música. Os maiores cantores, regentes, tocadores, eles eram levitas da casa do Senhor. Mas eles não só trabalhavam com música, mas também com toda a ornamentação e arrumação do templo. Levita era alguém que o Senhor queria ele 100%. Aqui eu já vejo Deus falando conosco, que tem pessoas que Deus divide ele com a sua vida profissional, com algo que envolve ele na vida secular, mas tem pessoas que não. O Senhor quer ele 100%. O Senhor não abre mão. O Senhor diz: você é meu, eu vou cuidar de você, eu vou preparar roupa, vou preparar sapato, vou preparar gasolina no carro, vou preparar morada, mas de ti eu não abro mão, porque você é meu 100%. Irmãos, Asaf, o Senhor chamou ele para isso, mas só que Asaf caiu, irmãos, em uma contradição em um dia da sua vida. E ele tirou os olhos do maravilhoso chamado de Deus. Ele tirou os olhos do templo e ele botou os olhos na riqueza. Ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. E ele começou a ver a riqueza dos ímpios, ele começou a ver a saúde dos ímpios, e ele começou a dizer lá no Salmo 73, as minhas mãos estão limpas na inocência, em vão. Ele começou a querer, a olhar a vida dele do ímpio, e diz lá no Salmo 73, que o coração de Asaf azedou, ele ficou ruim por dentro. E diz a Bíblia, irmãos, que ele ficou tão mal, que no versículo 2 do Salmo 73, ele diz que quase os seus pés desviaram, ele quase escorregou, ele quase caiu, ele quase saiu do propósito que Deus tinha para ele. Mas, irmãos, em meio a tudo isso, ele entrou no santuário do Senhor. E diz a Bíblia que quando Asaf entrou no santuário de Deus, o Senhor começou a descortinar para ele qual era o fim dos ímpios longe do Senhor e qual era o fim daqueles que temem a Deus. Você sabe qual é o fim daqueles que temem a Deus? Você sabe qual é o fim daqueles que não temem a Deus? Você sabe qual é o fim dos ímpios? E Asaf se alegrou. E quando Asaf se alegrou, ele foi renovado por Deus. O Senhor trouxe a ele a importância do seu chamado, a importância do propósito que Deus tinha com ele. E em meio a essa turbulência toda que Asaf viveu, ele escreve o Salmo 73 e também
o Salmo 77. E o Salmo 77, ele começa dizendo para o Senhor assim: a ti, Senhor, eu clamei. Versículo 1. Eu clamei com a minha voz. Essa palavra clamar quer dizer gritar. Asaf disse: eu estava confuso, eu estava com a minha vida no meio de uma grande tempestade e eu clamei a Deus. Aí ele diz mais: eu levantei a minha voz, eu ergui a minha voz no máximo, no tom mais alto que ela ia, e eu gritei para Deus. E a maior vitória de Asaf é o final desse versículo. Ele não só levantou a voz, ele não só clamou, ele não só gritou, mas quando ele menos esperava, ele viu o Senhor inclinar os ouvidos e ouvir o seu clamor. Nós estamos aqui em 12 dias clamando a Deus. 12 dias que alguém entra nesse santuário como Asaf e grita, clama, abre a sua voz no tom mais alto, e outros aqui não conseguem mais nem falar, mas a sua alma grita na presença do Senhor. E eu tenho uma boa notícia: os ouvidos de Deus, irmãos, estão voltados para este lugar. E tem resposta para crente que está orando, tem resposta para crente que está batendo na porta, tem resposta para crente que está insistindo e dizendo: Deus, ouve o grito da minha alma, ouve o meu clamor nesta noite. E a Bíblia começa a dizer um pouquinho da situação de Asaf a partir do versículo 2. Salmo 77, versículo 2, Asaf diz aí: no dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. Asaf começa a dizer: eu estava no dia da angústia. A Bíblia fala do dia de angústia, o apóstolo Paulo fala do dia mau. O que a Bíblia fala do dia de angústia, irmão Davi? Salmo 50, versículo 15, a Bíblia diz assim: invoca-me no dia de angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. O que a Bíblia diz sobre o dia de angústia, irmão Davi? Gênesis capítulo 35, versículo 1, 2 e 3, Deus aparece a Jacó e diz: Jacó, volta novamente a Betel, volta lá e levanta um altar para mim novamente, ergue um altar para mim. Jacó reúne toda a sua família e diz assim: deixe os deuses estranhos, troquem de roupa, se lavem, e nós vamos todos voltar para Betel. E aí alguém pergunta: e o que é que nós vamos fazer lá em Betel? E Jacó responde: eu vou levantar um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. O que a Bíblia diz sobre o dia de angústia, irmão Davi? Provérbios 24, versículo 10: se te mostrares frouxo no dia de angústia, ó, a tua força será pequena. O que a Bíblia diz sobre o dia de angústia, irmão Davi? Abacuque, capítulo 3, versículo 16, lá no meio do versículo, é uma frase que eu amo, diz assim: descanse eu no dia de angústia. Dia de angústia não é hora de se trancar no quarto, dia de angústia não é hora de perder a esperança e pensar em se matar. Dia de angústia não é hora de tentar arrancar os cabelos, não é hora de deixar o desespero tomar conta. Dia de angústia, invoque ao Senhor, Ele vai te ouvir. Dia de angústia, volte a Betel, levante o teu altar e Deus vai escutar a tua oração. Dia de angústia, olhe para a tua força que é pequena e diga: em Deus eu tenho renovo. Eu não vou me prostrar, eu não vou ficar cabisbaixo, eu vou buscar renovo nesse dia de angústia. Dia de angústia, está todo mundo desesperado, está o mundo desabando da sua cabeça. Dia de angústia, eu vou descansar naquele que fez a promessa na minha vida, porque fiel é o que prometeu. A primeira coisa é essa, que diz aqui, Asaf diz: eu estava no dia da minha angústia e eu busquei ao Senhor. Aí ele começa a dizer como foi o processo que ele viveu nesse dia de angústia. E a primeira coisa que me chama a atenção no processo que Asaf viveu aqui, foi que ele começa a destacar no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 6. No dia da minha angústia, eu vivi
noites de insônia. O versículo 2 diz aí que ele viu a mão dele se estender de noite e não cessava, e a alma dele recusava ser consolada. O versículo de número 4, ele diz: sustentaste os meus olhos vigilante. E o versículo de número 6, ele diz: de noite eu chamei a lembrança de um cântico na minha cabeça. Ele está dizendo: a minha mão ficou erguida para o alto. Numa linguagem aqui nossa, brasileira, ele está dizendo: a minha mão foi parar na cabeça. Eu não tirava a mão da cabeça, eu estava em desespero. Eu procurava lembrar de um hino para entrar numa madorna, para pescar, para tentar cochilar, e eu não conseguia. A insônia estava me corroendo, a angústia era tão grande que os hormônios do sono não eram ativados no meu cérebro, e eu fui vivendo de insônia atrás de insônia. Quem é você que me ouve aqui nesta noite, que a luta está tão grande que há tempo você não dorme mais? Se não tu usar o diazepam, se não for para o Rivotril, se não for para o clonazepam, você está de insônia atrás de insônia. Há muito tempo que você está numa tempestade tão grande. Outros aqui, desde quando veio a pandemia, nunca mais você voltou a ter uma noite de sono como você tinha. Mas hoje, eu creio, irmãos, que o médico dos médicos está aqui esta noite, e ele está passando aqui nesta igreja hoje com cura, com milagres, com restauração. E o Senhor diz: você vai voltar a dormir como nunca dormiu. O Senhor vai tocar hoje na tua vida e repreender esta insônia, repreender esse desespero que vai chegando 9 da noite, começa a dominar a tua alma, começa a perturbar a tua mente, e você vai dormir, porque o Deus que ouve clamor de crente, ele chegou aqui para trazer cura e milagre esta noite. Segunda coisa que me chama a atenção de Asaf é que, além de ficar sem dormir, ele diz: eu que tinha paz, calma, me vi perturbado. Eu estava tranquilo, de repente a perturbação entrou na minha alma. Olha o versículo 3 e olha o versículo 4. Versículo 3 ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbava. Versículo de número 4 ele diz: estou tão perturbado que eu não consigo nem conversar, eu não consigo nem falar. Quantas pessoas aqui esta noite, que de tempos para cá, a tua vida entrou, irmãos, num furacão de lutas, de perturbação. Pessoas que saíram da cidade e procuraram um cantinho mais, olha, reservado, sem barulho, para achar o sossego, mas lá está a perturbação. Pessoas que saíram, irmãos, aleluia, de uma cidade mais movimentada. Talvez você está me assistindo pela internet, talvez você está me vendo, você mudou seu endereço e diz: aqui eu vou ter tranquilidade. Mas não, a paz foi embora, a tranquilidade sumiu. É guerra atrás de guerra. Quando você abaixa as armas, diz: acabou a guerra, lá vem outra maior do que esta. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que essa igreja prega, ele diz: eis que eu vos dou a minha paz. Quem crê no poder da palavra? Eis que eu vos dou a minha paz. E a paz que Jesus tem, irmão, ele diz: o mundo não pode receber, mas vocês podem. Então recebe nesta noite paz de Cristo na alma. Recebe nesta noite paz para trabalhar, paz para desenvolver o teu trabalho. Tanta ideia boa na tua mente, mas nada sai da mente para o papel, ou nada se concretiza na tua mão. Por quê? Porque é luta, é perturbação, é levante, é o inimigo rangendo os dentes querendo te engolir, e você procura um canto para ter paz. E há muito tempo você não consegue reclinar a tua cabeça e dizer: hoje é um dia de paz.
Mas o Senhor me trouxe aqui hoje, nesta noite, para trazer esta palavra. Eu sou o Deus que visitei Asaf, ouvi a sua oração, repreendi a insônia, repreendi a perturbação, e hoje eu marquei este encontro contigo nessa sexta-feira. Os irmãos creem que o Senhor nos toca aqui nessa noite, e o Senhor diz: eu trago paz, eu trago sono, eu trago a tranquilidade. Recebe de Deus para a tua alma essa paz que você está procurando. Mudou de endereço, mas a perturbação estava lá. Mudou de cidade, mas a perturbação estava lá. Trocou, aleluia, de número de telefone, mas a perturbação estava lá. Luta atrás de luta, guerra atrás de guerra. É assim que Asaf se via. Mas a palavra de Deus, ela ainda nos mostra uma terceira situação. É o versículo de número 5, quando Asaf diz: eu considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Asaf começou a dizer: eu só vi felicidade na minha vida lá atrás. Quando eu comecei a olhar os dias passados, quando eu comecei a lembrar da minha mocidade, quando eu comecei a lembrar da minha juventude, hoje, para mim, está sendo dias de amargura. Hoje, para mim, é dia de angústia. Hoje, para mim, é um pesadelo. Mas lá atrás eu fui feliz. Asaf está dizendo isso. O meu passado foi glorioso. Agora o presente e o futuro está dias de trevas. Uma vez eu me deparei com uma senhora e comecei a conversar com ela uns 40 minutos, amada igreja. E toda vez que eu falava do passado, aquela mulher ria, se alegrava, olha, abria sorrisos. Mas quando eu tocava no presente, ou falava alguma coisa do futuro, aquela mulher fechava o semblante, a conversa parece que ficava um clima pesado. Aí depois de uns 40 minutos eu perguntei a ela: por que todas as vezes que eu falo do hoje e do futuro, a senhora se entristece, e que eu falo do passado, a senhora se alegra e sorri? E ela diz: porque a minha felicidade ficou lá no passado. Mas eu vim aqui esta noite dizer que se você crer, o Senhor tem um futuro para a tua vida. Se você crer no poder da palavra. O que a palavra de Deus diz? Salmo 118, versículo 24. Hoje é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e me regozijarei nele. Deus tem bênção para hoje. Alguém crê que Ele tem? Deus tem vitória para hoje. Mas Deus também tem vitória para o amanhã. Deus tem vitória para daqui a um mês. Você, meu irmão, já viu Deus abrir o mar no passado? Já viu Deus te operar e curar enfermidades, te arrancar da UTI? Você já viu o cuidado de Deus em detalhes, em Deus mandar pão na tua mesa, em Deus suprir dívidas que eram impagáveis na tua vida? Você já viu o cuidado de Deus em detalhes de coisas que você desejou que ninguém sabia e Deus usou alguém para lhe presentear? Você já viu? Se alegre pelo que Ele fez no passado. Agora tenha expectativa e esperança, porque tem coisa boa pela frente. Jesus vai mandar vitória para o nosso amanhã. Jesus vai mandar vitória para o nosso hoje. O nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro está na mão daquele que pode, e faz todas as coisas. Sabe o que o Senhor me mostra essa noite aqui? Pessoas, aleluia, saindo da jaula do passado. Eu sinto o Espírito Santo arrancando pessoas aqui, dizendo: eu tenho felicidade para hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Você pode adorar Jesus com a sua mão levantada. Eu tenho bênçãos para hoje, o Senhor manda dizer. Eu tenho bênçãos para o amanhã. Não fiz só no passado, eu ainda faço hoje. Os irmãos creem que Ele faz hoje ainda? Eu faço hoje, antes desse relógio aí bater meia-noite. Eu sou surpresa na tua vida. Eu sou Deus que posso lhe alegrar. Eu sou Deus que posso fazer o sorriso voltar novamente para a sua face. Asaf estava vivendo tudo isso. E no meio dessa tribulação toda,
no meio de toda essa luta que Asaf está vivendo, ele dispara 3 perguntas para Deus. A primeira pergunta está aí, versículo 7, 8 e 9. A primeira pergunta ele disse: o Senhor me rejeitou? A segunda pergunta ele diz: cessou a bondade de Deus? A terceira pergunta: acabou a misericórdia? Quantas vezes o inimigo nos prende no passado? No passado Deus foi bom, no passado Deus te aceitou, no passado você vivia debaixo da misericórdia, agora parece que Deus te rejeitou, parece que Deus deixou de ser bom, parece que a misericórdia acabou, mas o Senhor me traz aqui para dizer: eu ainda sou o mesmo Deus, eu não mudei, eu sou bom, eu sou misericordioso, eu não te rejeitei, diz o Senhor. Asaf, o Senhor te visita nesta noite. Asaf, que talvez chegou aqui tão perturbado, sem dormir. Asaf, que chegou aqui preso ao passado. O Senhor fala contigo nesta noite: eu ainda sou o mesmo Deus. O Deus que te disse que eu queria você 100% para mim. O Deus que te disse: você não vai se ocupar com nada, porque eu quero você ocupado com as minhas coisas. Eu quero você como minha propriedade particular. Esse mesmo Deus é Ele que fala contigo aqui nesta noite. Eu não te rejeitei. Eu sinto de Deus de falar esta palavra: eu não te rejeitei. Deus está mandando falar. A minha misericórdia não cessou, a minha bondade está de pé. E você vai ver a bondade e a misericórdia acompanhando você em todos os dias. Você crê no que você diz no Salmo 23? A bondade e a misericórdia me seguirão, aleluia, todos os dias. Eu gosto desse salmo no original, que não é seguirão, é a bondade e a misericórdia me perseguirão. A bondade de Deus vai te perseguir, a bondade de Deus vai estar lado a lado. Receba esta palavra: Ele continua sendo bom. Amados irmãos, depois de toda essa luta, Asaf descobre: sabe o que eu entendi? Deus não me rejeitou mesmo. Asaf entende: Deus não deixou de ser bom mesmo, Ele é bom. A misericórdia não acabou, ainda eu vivo debaixo da misericórdia dEle. Aí entra o versículo de número 10. Eu descobri que tudo isto era uma enfermidade minha. E olha onde estava a enfermidade de Asaf: na minha mente. Asaf está dizendo aqui: eu entendi que a minha mente se cansou. Eu entendi que a minha mente desenvolveu um cansaço tão grande que eu fui adoecendo. Eu fui ficando enfermo. Pessoas que estão aqui, que a sua mente está cansada. Deus está falando esta noite com alguém que parou para assistir esse canal do YouTube ou essa rede social. Não sei, Deus parou alguém aqui hoje para falar: eu sei que a tua mente está cansada. E a primeira palavra que o pastor Marlon leu aqui foi essa: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, porque eu, Jesus, vos aliviarei. Foi a primeira palavra. O pastor Marlon não sabia o que Deus mandou eu pregar aqui. Eu não sabia a palavra que o pastor Marlon ia ler. Mas o Espírito que usa ele é o mesmo Espírito que está me usando. O Senhor tem alívio para mentes cansadas aqui neste lugar. Por que esse negócio de mente cansada? Porque aqui hoje não tem ninguém de plástico. Aqui hoje não tem ninguém de titânio. Aqui tem gente de carne e osso. Um dia, pastor Marlon, Moisés falou para Deus: o meu cargo está pesado. Vocês lembram disso? Está pesado. E Deus falou: chama 70, porque o que eu derramei em você, eu vou derramar na vida dos 70, e eles vão te ajudar.
Tem gente que chegou aqui e está dizendo: Deus, a minha mente está cansada porque está pesado. Está pesado. Até Jesus carregava uma cruz. E alguém disse: chama esse sirineu aí que ele vai ajudar ele a levar um pouco a cruz. Quem é você que está precisando de um sirineu nesta noite? Quem é você, Moisés, que está dizendo: Deus, está pesado? O Senhor diz: aguarda o socorro, está chegando esta noite. Quem crê no poder da palavra de Deus aqui está chegando, diz o Senhor. Amados irmãos, a mente cansa. A mente vai ficando, irmãos, fraca. Está entendendo? Eu vou dar alguns exemplos quando a nossa mente começa a ficar fraca. A gente está na sala e vai na cozinha para pegar uma colher. Aí a gente sai da sala, passa pelo banheiro, quando chega na cozinha: mas o que é que eu vim pegar aqui mesmo? E começa: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Às vezes está no celular na mão, pastor Ramon, conversando com alguém. Aí começa a chamar o filho, a filha, o marido: cadê meu celular? Onde está meu celular? Aí alguém diz: mãe, o celular está na tua mão. Liga para o pastor Marlon e diz: olha, vamos marcar de almoçar hoje, aleluia, ali no Angelone, que ali o almoço é beça pura, meio-dia a gente vai tratar um negócio, conversar. Marca 9 horas da manhã. Aí vai dando meio-dia e meio, vai dando 1 hora e o pastor liga: ô fulano, estou aqui, já estou morrendo de fome, cadê você? Eu estou em casa, já almocei e eu estou te esperando aqui. Mas para quê? Marcamos de manhã, 9 horas. Mente cansada. Outros que depois da pandemia a sua mente foi afetada. E não é demônio, não, é ser humano, de carne e osso, que falha, que cai. Irmãos, olha, às vezes em contradição, mas eu dou glória a Deus. Por quê? Porque o médico dos médicos, aquele que conhece o corpo humano, está aqui hoje para curar mentes neste lugar. Eu creio, os irmãos creem nesta palavra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que o Senhor renova a nossa mente, para que a gente entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deixa o Senhor renovar a tua mente aí onde você está. Gente que chegou aqui cansado, fadigado. Gente que trabalha e o seu físico não cansa, mas a tua mente, misericórdia, está arriando. A tua mente, irmão, já está parando. E eu quero falar algumas lutas, não tem várias, mas eu quero falar algumas que mexem com a nossa mente. A primeira delas é o luto. Quando você enterra o esposo, irmã, isso mexe com a nossa mente. Quando você enterra a sua esposa, meu irmão, isso mexe com a nossa mente. Quando você enterra um filho, um pai, uma mãe, isso mexe com a nossa mente. Um irmão. Eu tenho, irmãos, isso na minha vida, um testemunho vivo. Eu tinha uma irmã, o Senhor recolheu. Ela estava gestante de 5 meses e meio. Nós esperando mais um membro para a família, e saiu 2 caixões bem no fim do ano da nossa casa. Você esperando mais um, de repente você enterra 2. Eu fiquei, irmãos, aproximadamente uns 2 meses ouvindo a voz dessa minha irmã, e eu nunca fui endemoniado, sempre fui crente, temente a Deus, fiel ao Senhor. O que é isso? Mente cansada, prova que abala. Talvez você está abalado aí, você está rasgado por dentro, por causa de um luto, por causa de uma perda. Mas eu creio que o bálsamo do Senhor Jesus está caindo aqui nesta noite. A igreja crê que é Deus usando os meus lábios aqui neste altar. O bálsamo do Senhor está caindo aqui esta noite, igreja. Aleluia. Segunda coisa que mexe com a nossa mente, mexe mesmo, viu? Mexe conosco, é o divórcio dos filhos. Quando você tem um pai e uma mãe crente, que o casamento deles é a coisa mais linda,
O casamento deles é maravilhoso, mas o seu casamento é um navio que está afundando, ou já afundou. E pai e mãe que é crente, você não precisa falar, meu casamento está ruim. Ele ora e sente, ele ora e percebe, ele ora, bate o olho e diz, ali as coisas não vão bem. E isso mexe, irmão, com a mente de um pai e de uma mãe. E tem pessoas que têm o maior prazer de dizer, seu filho está divorciado, guarda a língua dentro da sua boca e vai orar por ele. Aqui vocês dão glória ou o cajado entala na garganta de vocês? Vai orar, irmão, vai orar. Tem pessoas que têm o maior prazer de vir cutucar a ferida. Mas eu tenho uma notícia nessa noite: se você não tem bálsamo para pôr na minha ferida, não venha cutucá-la. Se você não tem de Deus uma palavra, um abraço, um Deus é contigo, essa luta vai passar, já já Deus vai dar uma reviravolta. Fique no seu lugar. Eu sinto Deus falando aqui esta noite. Quem pode levantar as mãos e adorar ao Senhor? Oh, aleluia! Deus está aqui neste lugar. Segunda coisa, irmãos, que Deus me toca para falar, que mexe com a mente dos pais, é a revolta dos filhos. Cria um filho na igreja, apresenta na igreja, escola dominical, sai da classe das crianças, vai para a classe dos adolescentes, sai dos adolescentes, vai para a classe da mocidade, sai, irmãos, da mocidade, entra na faculdade, vira ateu. Virou ateu. Ouviu Deus falar em profecia desde que era um bebê, viu Deus cuidar dos pais em detalhes. Agora, depois que entrou na faculdade, vira ateu. E a mãe olha e diz, meu Deus, não foi isso que o Senhor falou comigo. O pai olha e diz, Deus, o Senhor falou que ele ia ser vaso. O Senhor falou que ele ia tocar, que ele ia pregar. O Senhor falou que ele ia ter, olha, uma chamada e olha como é que está. Isso mexe, cansa com a nossa mente. Mas eu vim aqui dizer para vocês, o médico dos médicos vai repreender toda a amnésia aqui hoje. O médico dos médicos vai aliviar a bagagem e Deus vai visitar filhos de crentes aqui neste lugar. Laços serão quebrados, a igreja crê. Armadilhas vai ser desfeita esta noite. Porque teu filho não é projeto do diabo, teu filho está no plano de Deus. Levante a tua mão, sinta esse orvalho caindo. Nesse orvalho tem alívio, irmã Janice, tem alívio, amada igreja, tem alívio para a nossa mente aflita e cansada desta noite. Canto nubre alaba chore de Quem sabe você subiu essas escadas hoje perguntando, Deus, por que eu estou vindo aqui sozinha e o meu filho não está aqui? Porque talvez você subiu aqui esta noite com a mente tão cansada e o diabo dizendo, larga tudo, abandona todo mundo, some no mundo. Mas aqui ninguém vai sumir no mundo não, viu? E outros aqui que a tua mente está tão cansada que o diabo estava dizendo, daqui um dia você vai parar na colônia, daqui um dia você vai ser internado, aleluia, lá no Rio Mânia. Mas eu vim aqui dizer que tu não vai ser internado, tu não vai para a camisa de força, espírito de loucura, cai por terra, porque o Deus que renova a mente está presente aqui nesta sexta-feira. Quem está sentindo ele aqui? Aí na galeria, aí embaixo, no meio dos obreiros, ele renova a mente. Tem pentecostal que ainda fala língua estranha, que o Espírito Santo ainda dá línguas estranhas para você. Sinta a presença de Deus aqui esta noite. Provas que vêm para deixar a gente louco. Sabia disso? Tem prova que vem para deixar a gente doidinho, pastor Nelson. O diabo quer ver você como louco.
gritando, rasgando dinheiro, fazendo escândalo, mas hoje ele está sendo envergonhado aqui no nome de Jesus. Recebe cura na tua mente aí aonde tu está. Ô Asaf, Deus te visita. Ô Asaf, o Espírito de Deus impacta a tua alma nesta noite. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Agora eu quero falar aqui pelo Espírito de Deus para os obreiros e também para a igreja. Outra coisa que mexe com a nossa mente é a frustração, viu? E nessa parte eu quero falar para os obreiros, porque eu já dirigi igreja, eu sei o que é isso. Os pastores às vezes estão ali naquela pressão que existe no ministério. Os irmãos que talvez nunca dirigiu igreja não sabem, mas há uma pressão, não é crítica o que eu estou fazendo, estou falando há uma pressão também no ministério. E aquela pressão às vezes, se a pessoa não tem um bom equilíbrio, ela fica doidinha da vida. E aquela pressão, olha, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar mais almas, que eu preciso batizar pessoas, eu preciso converter almas. A chamada arde no nosso corpo, não adianta. Você está dirigindo a igreja, arde mesmo. E a pessoa às vezes está ali e chega um irmão e diz: olha pastor, eu estou com uma causa na justiça e agora que essa causa sair eu vou abençoar a igreja. Aí o pastor já fica na cabeça dele: meu Deus, se entrar esse dinheiro eu vou mexer aqui, eu vou arrumar ali, eu vou ajudar lá. Aí lá vai ele para a oração, lá vai ele para o jejum e põe isso no meio das irmãs vão orar para Deus agir. E parece que essa causa nunca sai e esse dinheiro nunca entra. E o pastor cheio de projeto não consegue fazer nada, porque as mãos parecem que estão amarradas. E isso vai mexendo e cansando com a mente de uma pessoa. Porque, como eu disse aos irmãos, aqui não tem ninguém de plástico, nem de titânio. Aqui tem gente de carne e osso. A mente cansa. Viu? Eu tenho um grande amigo, um grande homem de Deus. E lá em São Paulo é um pouco diferente daqui. A maioria dos pastores lá trabalham no seu serviço secular e dirige igreja, como voluntários. Irmãos, e esse meu amigo pastor pegou uma igreja grande para dirigir, mas vazia. Mas esse homem trabalhava e dava alma pela igreja. Ele conseguiu encher metade. Mas depois daquele alvoroço todo, de encher metade daquela igreja grande, não conseguiu encher mais, e não ganhava mais uma alma, e ninguém se convertia. E esse homem, irmão, pregava, fazia culto na praça, e esse homem fazia de tudo para ganhar alma, e ninguém aceitava Jesus, e nada mudava. E ele foi, irmãos, entrando naquela rotina, naquela tristeza, e isso começou a desenvolver nele vários problemas de saúde. A mente dele foi cansando. Ele teve mais ou menos uns quase 5 infartos, irmãos. Só não morreu por misericórdia de Deus mesmo. Irmão, foi emagrecendo e problema no coração, a ponto, irmãos, que esse homem entrou numa crise tão grande de ansiedade. Olha, irmãos, não deu mais para ele continuar na frente da igreja. A situação foi tão forte na vida dele que ele precisou sair da cidade grande, foi para o interior, uma cidade mais calma. Mas mesmo assim, irmãos, a perturbação na mente dele continuou, a frustração, viu? E tem pessoas que o diabo usa a língua deles. Eu sabia que não ia dar nada, sabia que não ia dar certo, sabia que aquilo ali era só fogo de palha. Gente que gosta de cutucar a ferida dos outros, meu Deus. E esse homem foi ficando mal, irmão, mal. E eu gosto de me reunir nas quarta-feiras. Estou falando isso debaixo do sangue de Jesus, não sou melhor que ninguém. Eu gosto de me reunir nas quarta-feiras para orar com um grupo de irmãos de uma igreja, lá em Guaianazes. E a igreja estava orando uma quarta-feira do mês de abril do ano passado. Irmãos, orando, eu estava em cima da galeria, orando. E o Espírito Santo me toca às vezes. Manda um áudio de oração para fulano de tal. Aí eu apertei o áudio, o Espírito Santo me lembrou desse obreiro. Manda um áudio para o fulano de tal que está lá no interior. Peguei e comecei a orar, e quando eu ia orar, uma Janice, Senhor, abençoa, o Espírito Santo tomou minha boca, começa a repreender, crise de ansiedade, depressão, espíritos de suicídio, começa a repreender, cansaço na mente que quer levar ele à morte, começa a repreender. Eu comecei a repreender, 1 minuto certinho, mandei o áudio, desliguei, passou uns 2 minutos mais ou menos, eu já vi que ele respondeu. Mas eu estava orando, ia sair de lá só 12:30.
eu não mexi mais no celular. Quando eu saí de lá da oração, 12:30, apertei o celular, ele agradecendo, muito obrigado, eu tenho passado dias terríveis, dias de muita depressão, muita crise de ansiedade. Ele começou a agradecer, chorando. Aí eu falei, amém, irmão, orando um pelo outro e a vitória é certa, mas ficou por ali mesmo. Quando, irmãos, eu fui no mês de julho, dia 31 de julho, pregar na igreja da irmã dele, preguei a palavra de Deus, o Senhor moveu naquela noite. No final do culto estava a mãe dele, a irmã dele, o cunhado dele, os sobrinhos dele, tudo me esperando. Pastor Davizinho, o senhor é tão usado, o senhor não sabe o quanto o senhor é usado. Eu disse, o que aconteceu? Uma quarta-feira de abril, aproximadamente às 10:30 da manhã, meu irmão estava numa crise de ansiedade, síndrome do pânico, um espírito maligno de opressão, depressão, a mente cansada. Ele entrou no carro, foi para a BR a quase 200 por hora, para jogar o carro embaixo do caminhão. Quando ele ia jogar o carro, o celular dele apitou. Ele disse, já que eu vou me matar, vou ouvir o último áudio. Quando ele apertou, lá estava eu orando, espírito de morte, o Senhor te repreenda. Espírito de suicídio, o Senhor te repreenda. Laço maligno de morte, seja quebrado. Quantos creem que o Senhor fecha a cova quando um crente ora? Você crê que há poder na tua oração esta noite? Aquele homem, irmãos, o Senhor tem dado uma melhora na vida dele. Quem pode glorificar a Deus por isso? Oh, rabacanda, rabaixa. Aguarde a melhora. Pegue na mão de alguém e diga, aguarde uma melhora, viu? Pegue na mão de alguém e diga, aguarde uma melhora. Deus tem. O Senhor vai te tirar desta situação. O Senhor vai te arrancar deste funil, essa pressão, como que fosse afundar a tua embarcação. Hoje Jesus entra no meio do barco e acalma o vento, repreende o mar revolto. Hoje o Senhor muda o clima e traz uma grande bonança. Quem crê que o Senhor Jesus está aqui operando esta noite, levante a tua mão com a minha e adore e glorifique o nome do Senhor. Asaf disse, a minha mente está cansada. É a minha mente que está cansada, foi o que Asaf disse. Mas sabe que eu gosto desse Salmo 77, versículo 14? É o que Asaf diz, o meu Deus é o Deus que faz maravilhas. O meu Deus vai fazer as maravilhas dele conhecida na terra. Mas eu gosto da versão da NVI, NTLH, que diz, o meu Deus é o Deus de milagres. Eu vim aqui falar para você que a vida de Asaf não acabou com ele louco, nem com ele se matando, mas acabou com ele louvando, o meu Deus é o Deus de milagres. E o que ele fez na minha vida vai ficar conhecido na história. Eu quero dizer isso da parte de Deus aqui hoje para esta amada igreja. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer e vai começar pela tua mente. Vai começar pela tua mente. Essas dores vão sumir. Essa retaliação maligna vai ser repreendida. O Espírito do Senhor está conosco aqui hoje. E é noite de milagres. E o último versículo, que é o 17, ele diz, as grossas nuvens e os trovões retumbantes, aleluia, vão anunciar o que o meu Deus está fazendo na minha vida. Oh, glória a Deus. Assim como a nuvem de chuva chega e todo mundo vê e se prepara porque vai cair a chuva, assim como um relâmpago que sai de um lado ao outro e todo mundo vê, assim como um trovão que estronda e todo mundo ouve, assim será o que Deus vai fazer na tua vida. Todo mundo vai ver, todo mundo vai contemplar, todo mundo vai olhar e vai dizer, olha lá, é Deus fazendo milagre. A mente estava cansada, a mente estava fadigada, estava no limite, estava exausto. Mas o Senhor chegou lá com socorro naquela mente. Receba o socorro de Deus esta noite para a tua mente. Chegou aqui hoje. Só Deus sabe o quanto você está sendo pressionado. Só Deus sabe. Só Deus conhece. Nem um mês acabou ainda.
e o bombardeio, o turbilhão que você está vivendo, só Deus sabe. Mas o Senhor te reúne aqui nessa sexta-feira com a sua amada igreja para dizer: eu sou o Deus que faço milagres. Eu quero orar com esta amada igreja. Eu sinto o mover de Deus aqui nesta noite. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero convidá-lo a sair do teu lugar. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Você veio orando. Você veio dizendo: Deus, o Senhor sabe a pressão. O Senhor sabe. Você está aqui em propósitos com Deus. Vem à frente, eu quero orar por você. O Senhor Jesus vai tocar na tua mente. O Senhor Jesus vai tocar. Olha, tanta coisa tem, olha, favorecido para que você enlouqueça. Mas o Senhor não vai deixar você enlouquecer. Esses esquecimentos, essas falhas de memória, essas dores que andam pelo corpo, já bateu tanto raio-x, não aparece nada. Hoje o Senhor Jesus quer trabalhar na tua mente aqui neste lugar. Você que chegou aqui esta noite com um fardo nas tuas costas, um peso que não, aleluia, não é suportável mais. Só Deus sabe. Quantas pessoas que ouvem metade do que você está passando? Quantas pessoas que ouvem metade do que você está passando e diz: como você não enlouqueceu ainda? Como que você ainda está assim, nessa paz, nessa tranquilidade? Como que você ainda está com esse espírito manso? É o Senhor renovando a tua mente. É o Senhor renovando a tua esperança. É o Senhor trabalhando dentro de você. Glória a Deus. Eu quero orar com os irmãos aqui esta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Ora bacala baxandarabia. Terra baxandarabacalabá. O Senhor está aliviando bagagem aqui nesta noite. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que você tem passado. Só você e Deus conhece o gosto amargo dessa prova. Só você e Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu sou o Deus do milagre. Como Asaf cantou, você vai cantar. Os irmãos creem que vão cantar o hino da vitória. Levante a tua mão e receba esta palavra. Você vai cantar, diz o Senhor. Ora machande caias tobedevasi andarábia. Ora bacala bachandarabahá. Quer dizer a você, pastor Marlon, o que você renunciou. Alá camachobedébia sobrefácia. Para Deus, emanasse como anabrafácia, nem se compara com o que o Senhor vai pôr nas tuas mãos. Diz o Senhor assim: eu estou lhe estruturando. É como um funil que está apertando de todos os lados, mas o Senhor está te pondo na forma dele, da maneira dele, e te preparando para algo muito grande na terra e neste estado. Canto nobre alabra shomenehai de oebébia. Tu vai ter experiências tão profundas comigo, diz o Senhor. Demaichu e derrebe a sé. Quantas vezes surgiram situações, aleluia, neste lugar para te enlouquecer e te fazer desistir, mas eu tenho te sustentado, eu tenho sido a tua direita, eu tenho sido a tua destra, eu tenho renovado as tuas forças. E diz Deus: eu vou mostrar para muitos como as nuvens aparecem para a chuva cair, como um relâmpago sai de um lado ao outro, como um trovão estronda. Eles vão saber do que eu estou fazendo na tua vida e no teu ministério. Darai Chomené. Neste lugar ainda vai haver muito pedido de perdão para ti. Canto no brialabiacá. Eu vou fazer muitos corações de Faraó amolecerem diante de ti. Sharai de comandar. Sou eu no controle. Descansa, porque tu verás o que eu tenho preparado para ti, diz o Senhor. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Levante a sua mão, irmão. Esqueci o seu nome, você de blusa preta.
Levante a sua mão. Deus me mostra alguém numa arquibancada com os braços cruzados, olhando para você lá embaixo, esperando a tua loucura, o teu desespero, esperando você dar cabeçadas. Canto nubre alabra show bederai. Deus me mostra alguém, vamos ver até onde ele vai. Arabia cama nabra show bedecai a sé. Mas eu vejo hoje um renovo de Deus na tua vida. Labra choblefácia. Eu vejo o Espírito Santo, irmão, tirando uma angústia lá do profundo. Só tu e Deus. Mas o Senhor diz: eu estou tirando nesta noite. Não te quero prostrado, não te quero só lembrando do passado. Foi bom ali, foi bom lá. Olha para frente, olha para o hoje. Eu ainda vou pôr um sorriso nos teus lábios. Eu ainda vou preparar dias que tu vai pular de alegria e saltar na minha presença, diz o Senhor. Eu estou trocando essa água por um vinho novo. O meu vinho novo é melhor, diz o Senhor. Bebe, bebe e regozija, porque é um novo tempo, diz o Senhor. Quem pode adorar a Deus esta noite, levante a tua mão e adore a Deus. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, levante uma das suas mãos, coloque a outra no teu coração. Já já os irmãos vão louvar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Traz alívio, Espírito Santo. Traz sossego para a alma, Espírito Santo. Vai tirando angústia, vai tirando o peso dos ombros, vai tirando o cansaço da mente. Espírito Santo, socorre esse homem, socorre essa mulher que veio aqui hoje no desespero da vida. Essa pessoa que talvez me assiste e o inimigo passou na mente dela 1001 vezes. Tira a sua vida, eu te repreendo agora. Suicídio, eu te repreendo agora. Desejo de morte. Há um novo tempo de Deus, há um novo cântico que Deus vai colocar na tua boca. O Espírito do Senhor vai te alegrar. Deus, eu oro por pais, eu oro por mães que agora estão aqui na frente representando seus filhos, dizendo: Senhor, toma a frente da minha filha, toma a frente dos meus filhos. Arabacalabachai. Canto nubre alaba chore cantaraba. Igreja, a unção está forte aqui esta noite. Canto nubre anda alaba churi ande canta alaba churabahas. Canto nubre ande alaba chai de quebi arabia sobedeha. Ora bachai de comenevi ande rebi arabahas. Deixa o Espírito Santo te tomar aí aonde tu estás. Deixa o Espírito Santo te envolver aí aonde tu estás. Senhor, visita esse pai, visita essa mãe. Ele entrou aqui representando esta moça, esse rapaz. Espírito Santo, traz alívio. Traz alívio, Espírito Santo. Abençoa o pastor Roberto onde estiver. Abençoa o pastor Alceu, o pastor Marlon, pastor Ramon. Abençoa o pastor Nelson, abençoa o pastor Jonas. Visita a mente do teu servo, visita os teus filhos agora que chegaram aqui esta noite, Deus. Derrama uma bênção toda especial no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Enquanto os irmãos louvam, abrace alguém e diga: receba cura na tua mente. Abrace alguém aí ao teu lado e diga: leva a vitória para o teu filho, leva a vitória para a tua casa, para o teu lar. O Espírito de Deus está visitando aquele rapaz, aquela moça nesta noite.